Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, esse primeiro vídeo que a gente vai fazer, eu vou dar algumas dicas de correção do exercício que, digamos, está semi-aberto, né? Eu já iniciei a correção dele em sala de aula e ele consiste basicamente em duas etapas, que é saldo de abertura e as operações de x2. Alguns alunos podem ter ficado com dúvida, então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar esse arquivo. Eu já postei lá no blog, então você deve retirar, fazer o download desse arquivo, tentar resolver o exercício, ou seja, verificar o que você acertou, o que você errou. Ao fazer isso, você já vai, de alguma forma, estar estudando, né? Entendendo o conteúdo e como que a gente chegou no fechamento do balanço. Então, por etapas. Primeira coisa que você deve fazer, à esquerda, nós temos a estrutura do balanço. Então, as contas, elas estão já ordenadas na sequência do balanço que a gente já viu que é em ordem decrescente. Pois bem, essa sequência, né, ela obedece à legislação e é a primeira coisa que você tem que fazer em relação a x1. Esses saldos que estão em x1, eu tenho que identificar, né, dentro das operações dos saldos iniciais conforme o enunciado, né, e identificá-lo dentro do meu balanço. Por exemplo, saldo de depósitos bancários, eu tenho 20.100. Esses 20.100 estão aqui. Como a gente já discutiu, né? Caixa e equivalentes de caixa no balanço eles ficam numa linha só. Em termos do controle ou do razonete, você pode fazer da forma que você achar melhor. Vou fazer um razonete só para caixa? Pode. Vou fazer um razonete só para bancos? Pode. Vou fazer um para caixa e bancos? Pode também. Então, para resolver x1, eu não tenho muita dificuldade, ou seja, eu vou ordenar essas contas e vou fazer a abertura do meu balanço, né? Ela vai estar inicialmente aqui com 308 e 700, não tem muita dificuldade nesse ponto, até porque você não tem que registrar nenhuma operação em x1. Dica de como achar a resolução, vamos dizer assim, entender o que eu fiz nesses arquivos, né? Nesse arquivo com as subplanilhas. Então, se eu tenho dúvida em algum saldo, como que eu cheguei a algum saldo, e de como eu cheguei àquele resultado, você vai à direita aqui do arquivo, né? A gente vai passar pelo passivo ali, e aqui você tem os razonetes, né? Então, esses razonetes, por exemplo, o saldo de caixa e equivalência de caixa, que eu deixei tudo em banco aqui, ó, depósito bancário, 20.100, eles estão aqui. Isso é muito importante, porque os saldos de abertura, ou seja, os saldos de x1, eles são a base para x2. Então, se eu não montei corretamente x1, naturalmente o meu balanço de x2 não vai funcionar, ele não vai dar certo, ele não vai fechar. Então, quando você tiver dúvida, vem aqui, olha qual é a operação, né? Pelo valor você consegue identificar, e feito isso, você tem como voltar para o balanço e identificar qual foi a... deixa eu voltar à exibição aqui. Aonde que foi a conta, né, o lançamento contábil que eu não acertei, eu não consegui fazer. Então, a primeira coisa que você deve fazer é identificar esses registros aqui, né, como que a planilha funciona, e comparando, identificando o razonete aqui de cada operação dentro dela. Lembrando que essa planilha, né, planilha de correção com balanço, ela está toda com fórmula, né? Então, eu fiz isso, ou seja, eu já fui lá, verifiquei quais são
esses saldos, né, têm impacto no saldo de abertura. Então, fechei X1, vou passar para X2. Então, X2 você já tem aqui, ó, quais são essas operações. Vamos ver, por exemplo, a operação envolvendo caixa, né? A operação indica que houve compra de 50 dólares, né? Então, dentro de caixa, a gente já viu que é caixa equivalente a caixa, como é moeda, eu abri uma rubrica especial aqui, ó, que deixa eu voltar para a tela dela para aparecer para vocês, o 175. Naturalmente, se eu estou comprando moeda, né, eu comprei utilizando os meus reais, então isso vai sair do meu banco. Por isso que o crédito está aí, ó, 175. E assim sucessivamente. Então você vai ponto a ponto, olhando cada lançamento contábil daquele e tentando resolver e fazer o seu balanço novamente. É muito importante que você monte isso, que você faça inclusive isso de forma manual, para que você entenda o registro contábil, onde que foi o débito, onde que foi o crédito, tá? Porque isso vai te ajudar na memorização e no entendimento de como o registro contábil se dá, quais são as etapas que são necessárias. Para esse arquivo também, eu tenho que não me esquecer das operações que estão ligadas a estoques, né? Porque a questão do custo, né? Então, aqui eu tenho uma planilha de custo médio, na qual eu já tenho o meu saldo inicial. Depois eu tive entrada de novos produtos, vai alterar o valor do meu custo médio. Depois eu tive saída desses produtos, eu vou obedecer o custo médio apurado. Essa saída de produtos, ela vai ser impactada também, né? Por exemplo, aí nós temos os 20.400 e nós vamos ter esse impacto também no nosso controle de estoques ou razonete de estoques. Se você verificar, ó, 20.400 está aqui. Lembrando que é outro ponto importante, toda vez que tiver operação de venda, eu tenho que registrar uma venda a prazo, por exemplo, eu registro receita, crédito no resultado, débito no meu contas a receber, porque foi uma venda a prazo. Nesse mesmo momento, eu tenho que registrar o custo. O custo vai ser um débito de custo das mercadorias vendidas, conta de resultado, né? Se fosse uma despesa. E o crédito vai ser onde? Nos estoques. Então eu não posso esquecer sempre que eu tiver operação de venda. Da mesma forma, as operações de compra de mercadoria para revenda, elas impactam o meu estoque, né? O meu custo médio, porque lá na planilha eu vou lançar nos itens de entrada e vai alterar o valor do meu custo médio. Então eu não posso esquecer disso. Tá bom? Então, assim, eu preciso que vocês analisem o exercício e comparem com aquilo que você fez. Segunda etapa, refaçam a, essa, esse, esse exercício e ou quem já chegou muito próximo do resultado, já fechou X1, identificou ali que tem um ou dois lançamentos que foram errados e com isso você consegue fechar o resultado e entender, ok. Agora, quem teve mais dificuldade no caminho, eu recomendo que refaça todo o exercício. Tá? Refaça todo o exercício e compare com esse daqui depois. É claro, isso não é o melhor dos mundos, nós estamos, como eu já falei no vídeo de instrução, se você observar, nós estamos nesse período, então o ideal era a nossa aula presencial para que a gente pudesse passar e corrigir esse conteúdo debatendo as dúvidas e dificuldades de cada um, mas né, é um motivo de força maior, a gente não pode presencialmente por enquanto estarmos juntos, então a gente vai conduzir dessa forma. Então,
preciso muito da participação de vocês, ou seja, o seu aprendizado vai ficar prejudicado se você não se empenhar na realização dessas atividades. O nosso próximo passo já será a demonstração do resultado do exercício. Eu vou passar para vocês já com a nova atividade, eu vou fazer da mesma forma, tendo a possibilidade de novo vídeo para explicação e para correção. Em seguida, eu não defini ainda, vou marcar e verificar como será a avaliação e a forma também de apuração, né, de como que a gente vai fazer a nossa próxima avaliação. Não sei se vai ser via exercício, se vai ser dentro do ambiente Socrative, então isso eu vou avisar posteriormente lá no blog, então eu não vou proceder de forma diferente, eu vou colocar essas instruções lá na página, tá bom? Por último, então, voltando aqui à resolução desse exercício, se você teve dificuldade ou alguma dúvida específica em algum ponto, tem um e-mail, que eu já passei, está lá no e-mail, né, das instruções, qual é o e-mail, o endereço de e-mail que você deve se reportar e mandar para mim, tá bom? Então você vai, coloca as dúvidas lá e me manda em relação a isso. Eu acredito que por hora é a melhor forma da gente proceder. Antes de iniciar esse vídeo, eu recomendo fortemente que você analise o arquivo. Né? Já comecei a ver o vídeo, então eu vou analisar o arquivo primeiro, depois eu volto no vídeo para ver as instruções e a correção. Tá bom, gente? Então, por hora, a gente vai dar esse primeiro passo aí. Eu acredito que ao longo dessa semana ainda eu já vou postar um novo conteúdo em relação tanto ao exercício quanto ao próximo passo, que seria a DRE. Tá bom? Eu vou colocar modelos e novas explicações lá. Tá joia? Então, por hora, muito obrigado. Bons estudos. Eu espero que vocês consigam aí pegar o conteúdo da melhor forma. Tá bom? Muito obrigado. Valeu.